Estamos aqui em mais um Scottcast e hoje a gente vai abordar um tema que eu tenho certeza que todo empresário já teve problema com isso, que são agências de marketing. Eu tenho certeza, eu posso apostar que você já contratou uma agência de marketing e não teve o resultado esperado, não, eles prometeram muitas coisas, não entregaram o que você imaginava que eles entregariam, e eu vou te ajudar com isso hoje. Trouxe uma especialista que vai te mostrar por que você está tendo esses problemas e qual caminho seguir. E tem aquela grande agência de marketing que todo mundo já contratou e todo mundo já teve problema com ela. É, E hoje a gente vai te ajudar a melhorar as estratégias de marketing e efetivamente ter resultado com o seu negócio. Então, eu trouxe a Fernanda de Braja, que é participante da comunidade Scott, especialista em marketing, storytelling, em copywriting, que é aquela escrita persuasiva que muitas empresas precisam para se conectar melhor com seus clientes. E a Fernanda vai mostrar como que o storytelling, como que a IA hoje e como que o copywriting podem te ajudar nesse marketing e como que você pode também melhorar as suas estratégias de marketing para ter mais resultados ao contratar agências ou, às vezes, treinando a sua equipe. Então, Fernanda, seja bem-vinda. O formato aqui que a gente trabalha é o seguinte: apresentação muito rápida de você, porque a gente quer poder ter mais tempo para entregar conteúdo. Então, fala rapidamente de você aí e vamos para cima. Bom, então, obrigada, Scott, pela oportunidade. Eu sou a Fernanda, eu tenho 15 anos de experiência no mercado corporativo e hoje eu faço a sua comunicação trabalhar por você. Então, eu trouxe toda essa experiência de finanças, negócios, estratégia, em que eu trabalhava com números e depois transformava ele em histórias. Por que que eles eram aqueles números, por que que era aquele resultado, por que era aquela estratégia. E hoje eu trago toda essa experiência para o copywriting e focada nas estratégias de negócios. Bom demais. Fernanda, então vamos começar lá com a pergunta que todo mundo deve se fazer, todo empresário deve se fazer essa pergunta. Pô, contratei uma agência de marketing e eles não deram o resultado que eles prometeram. Quais são os principais problemas que você vê que empresários, por que eles enfrentam essa dor? Mas antes de responder, eu quero falar do nosso apoiador aqui do episódio de hoje, que é a Startup Hero, também participante da comunidade Scott. E eu, como vocês sabem, eu tenho uma rede de contatos enorme, conheço muita gente muitos empresários que querem vender, querem investidor para os seus negócios, para as suas empresas, querem compradores para se desfazerem dessas empresas, seja porque herdaram, seja porque querem se aposentar, ou seja porque querem crescer, expandir o negócio, está precisando de algum investidor, algum comprador. Só que a primeira coisa que você precisa para ter um comprador para sua empresa ou um investidor é saber o seu valuation, o seu valor de mercado. Sem isso, você não vai conseguir investidor, você não vai conseguir um comprador. Você precisa saber o seu valor de mercado, sua valuation. E a Startup Hero é uma empresa especializada em valuation. Eles já fizeram milhares de valuations de empresas de todos os nichos que você conseguir imaginar. Eles são capazes de te entregar uma avaliação extremamente precisa de quanto vale o seu negócio. Até é interessante você ter isso. E também uma curiosidade que eles me falam é que tem muita gente que em divórcio, né, acaba tendo que fazer valuation. Então, se você precisa saber sua valuation, procura a Startup Hero. O link está aqui na legenda desse vídeo. E até se você precisar de uma consultoria financeira, algum apoio no setor financeiro da sua empresa, Startup Hero é a empresa que você tem que procurar. Fernanda, agência de marketing, qual que você vê que são os principais desafios enfrentados pelos empresários quando contratam uma? Hoje em dia o mercado ele está ficando cada vez mais sofisticado.
principalmente depois da pandemia, né, 2020, que teve o boom no mercado digital. Então, aqui no Brasil, né, então muitos negócios começaram a nascer, enfim, os cursos e todas as estratégias de mentorias, negócios digitais. Então, era um mar inexplorado ainda. Então, era muito mais fácil você atingir o público porque ele ainda não conhecia. Então, muitas promessas chegavam e realmente conseguiam atingir resultados. Hoje em dia, muitos negócios, não prosperaram por promessas vazias e os clientes começaram a realmente a ter mais critério, realmente, de quem eles contratavam, de quem eles compravam um curso, de quem eles realmente identificavam como um especialista no negócio. Então, hoje o empresário, quando ele vai contratar uma agência de marketing, ele tem que estar muito atento se essa agência está realmente desenhando uma estratégia, personalizada para o negócio dele. Se ela está olhando para o longo prazo, se ela não está fazendo um conteúdo genérico, não está fazendo um anúncio genérico, pegando um framework qualquer que ela tem lá, copia e cola e despacha para todo mundo, porque ela precisa, enfim, tem vários clientes para atender, várias demandas para entregar, e você recebe só um relatório, um conteúdo, uma estratégia que realmente não funciona para o seu negócio. E aí, andando um pouco para trás, trazendo um pouco mais de técnica, pensando no copywriting, tudo isso vem da fundação dessa estratégia, que é a pesquisa do seu produto, a pesquisa do seu público, o conhecimento da sua persona é muito importante. Então, se você recebe um conteúdo que não está alinhado com todos esses pontos, fica uma promessa vazia, não conecta com o seu cliente e não vai te trazer resultado. No primeiro momento, você pode até ter um volume de vendas que já é aquele público quente que já está realmente desesperado e querendo comprar de você de qualquer jeito. Então, ele iria comprar com ou sem anúncio, com ou sem conteúdo. Então, já tinha essa demanda reprimida. Mas pensando no longo prazo, essa demanda não se sustenta. Então, um dos principais problemas hoje é realmente essa massificação, né, de copy genérica, sem essência nenhuma, sem conteúdo. Tem algum caso que você tenha na cabeça agora de que você viu assim de uma agência de marketing que, sei lá, pegou um cliente o cara tem um e-commerce de material elétrico e essa agência também tem um cliente que é uma pizzaria. E aí ele pega o mesmo post da pizzaria, só troca a pizza por uma tomada e joga lá no Instagram. Tem algum caso assim que você consiga pensar? Olha, não Porque me vem um caso assim eu, específico. eu já vi muitos casos assim de agências que. E quanto mais difícil, vou dar um exemplo de uma cliente nossa que é uma clínica como diz, os pais não conseguem engravidar e aí tem que fazer Fertilização, o. Oi? fertilização in vitro. Fertilização, é. É um cliente de fertilização, e aí é um nicho extremamente específico, né? E eles já contrataram várias agências de marketing, só que não consegue evoluir, porque a agência dificilmente vai entender sobre esse nicho, né? Eles sabem o que eles fazem do basicão ali. Então, o que você está dizendo é, pô, primeiro cabe ao empresário, ao dono do negócio contratante, que ele tenha algumas observações, tipo, saber o público-alvo dele, o posicionamento, para poder montar a melhor estratégia, né? Sem dúvida. É,
é um trabalho também do profissional de marketing, do copywriter, fazer essa pesquisa e realmente ir a fundo nesse público, nessa persona. Sem dúvida, o empresário tem que conhecer muito bem para quem ele vende, e ele é a melhor pessoa para poder dar essas informações. Ele pode até linkar, por exemplo, a, a Maria é a minha cliente ideal, ela é minha cliente hoje, ela é minha cliente ideal, ela é a representação mesmo da minha cliente. Então, o empresário chega e fala para a agência, para o profissional que ele contratou: olha, a Maria, essa aqui, mostra quem é, realmente traz essa prova viva. Ah, se a Maria mostra o perfil dela nas redes sociais, traz dados reais de como ela é e fala para o profissional na agência de marketing: olha, modela a persona de acordo com essa pessoa que eu estou te mostrando. Então já traz mais proximidade realmente de quem ela é, e com isso tem uma pesquisa, uma profundidade maior em quem você quer atingir. Porque nesse caso em específico, além de ser bem um nicho bem nichado, é, é um assunto também que a gente tem que tratar com uma certa delicadeza. Não dá para ser um tom agressivo, eu não posso pegar, por exemplo, um formato de Reels que está funcionando lá com um especialista nos Estados Unidos, porque ele é viral. Então, eu pego esse formato e aplico para você que tem um nicho completamente diferente e delicado, é, e acho que vai realmente funcionar. Então, ou já pego um formato lá, um template que eu tenho na minha IA, jogo lá e só faço as alterações de premissas e vai me dar a estratégia perfeita. Só que não. Então, tem o papel dos dois lados. O empresário precisa conhecer o cliente dele, aonde ele quer chegar, qual é o objetivo dele com aquela contratação. E também da agência, ela precisa fazer essa pesquisa profunda e não entregar um formato qualquer. Pô, perfeito. Você trouxe bons pontos aí, e, e esse eu acho que talvez seja o mais importante, que eu falo com todo mundo. Cara, empresário precisa conhecer o público-alvo dele. E eu acho que boa parte, se não a imensa maior parte da dor de venda dos empresários é não entender quem é o público-alvo. Porque você pensa que você está vendendo, sei lá, um brigadeiro vegano e orgânico. Qualquer pessoa do mundo pode comer esse brigadeiro, mas não é o público que eles estão buscando. O público que eles estão buscando provavelmente é alguém que seja talvez uma mulher entre 40 e 60 anos, mais fit, talvez alguém com diabetes que não pode comer açúcar. Então, você tem que ir esmiuçar muito o seu perfil de cliente ali para que a agência possa entender, né, como se direcionar para essa pessoa. E aí você trouxe uma questão interessante, que muitas agências, elas têm funcionários homens. A pessoa, às vezes, por exemplo, voltando para o caso da clínica de fertilização, às vezes o funcionário que está cuidando da conta ali é um funcionário homem e geralmente são jovens, né, de 20 e poucos anos. É um cara que já tende a ter menos, eu não diria empatia, mas tende a ter menos conexão com um público, uma mãe de 30 anos que quer engravidar, e ele também tende a ter menos conexão com pessoas que querem engravidar, porque provavelmente é um jovem que não está pensando em engravidar agora, né? Então, como fazer? A nossa ideia aqui é sair desse, dessa nossa, desse encontro hoje aqui com aplicações práticas que os empresários podem ter para poderem já hoje transformarem seus negócios. Então, eu tenho uma empresa que eu quero melhorar o marketing dela. Como que eu posso passar informações mais precisas para a agência de marketing
seguir a estratégia ou tomar as decisões? Bom, o primeiro passo é ter o seu plano de longo prazo, o seu plano estratégico bem definido. Então, você vai ter o plano de negócios da sua empresa, então você tem claro qual produto que você quer atacar nesse momento, qual serviço você quer focar, se você tem uma esteira de produtos, como que vai funcionar cada um. Primeiro passo, qual é a meta? Segundo passo, qual é a meta de receita que eu tenho para cada um? Qual é o objetivo, da minha agência de marketing para cada produto, para cada serviço? Então, a partir disso, você chega para sua agência e vai dizer: olha, eu quero investir para esse produto em conteúdo, nesse eu vou fazer anúncio, cada um eu vou ter uma estratégia de campanha. O terceiro passo, conhecer muito bem o seu público-alvo e o seu próprio produto. Às vezes pode acontecer de você não conhecer o seu próprio produto. Então, e trazer todas as informações realmente para a agência que você vai contratar, porque sem dúvida eles vão fazer a pesquisa, mas só você tá lá no dia a dia, só você tá vivendo o seu negócio, você que realmente criou aquele produto, foi das suas ideias. Então, você é a melhor pessoa para trazer todas essas informações. E principalmente para você conhecer o seu público-alvo, você precisa estar próximo dele. Então, antes disso, antes de chegar para a agência, você tem que ter essa proximidade com o seu cliente. Então, tá um pouco mais na operação, ter uma proximidade. Não vou dizer que você precisa ser amigo de todo mundo, mas você precisa ter esse espírito de comunidade, assim como tem aqui na comunidade Scott, que as pessoas se conversam, as pessoas se conhecem, você entende melhor, sabe um pouco mais sobre ela, sobre a família, enfim, o que ela faz, mesmo que seja mais superficial, mas você entende um pouco mais de quem ela é, da história dela, o que fez ela chegar até você. Então, isso vai ser realmente um arsenal de informações para o seu profissional de marketing. Que aí sim ele vai ter repertório para poder construir uma campanha focada no seu produto. E buscar realmente a dor específica dele, do seu público, o desejo específico dele, e trazer isso de uma melhor forma. E com isso você consegue chegar, no seu planejamento estratégico, no seu plano de longo prazo que você definiu lá no começo. Você trouxe um ponto que eu quero voltar, que é conhecer o seu próprio produto. E uma coisa que eu observei na experiência, né? Eu trabalho com consultoria, eu trabalho com empresas já há mais de uma década, e uma coisa que eu observei nessa experiência é que a pequenas empresas, empresários que estão começando essas empresas, eles têm uma dificuldade grande, que é entender que a cabeça do consumidor não é a cabeça deles. Como assim? Você tem, pegar o exemplo da pizzaria que eu já falei. Você tem uma pizzaria. O seu cliente muitas vezes não conhece o seu cardápio, não conhece a forma como tem que pedir esse produto, talvez não conheça uma sobremesa especial que você tenha. Então, para você é tudo muito claro. Quanto mais complexo for o seu negócio, pegar um negócio agora de tecnologia, um software, o seu cliente ele talvez não entenda as funcionalidades. Eu tenho um celular que cara, tem muitas coisas que eu não faço ideia que o celular oferece, de IA, de configurações, de mecanismos de tirar foto melhor. Para você que é dono do negócio, que convive com aquilo todo dia, está muito claro. Pô, nosso negócio tem isso aqui, por que as pessoas não estão usando isso aqui? Hum, mas pro dono do negócio não está tão claro assim. Então, o que você recomendaria para a pessoa? O que você vê de desafio nessa hora de entender o produto? E o que você recomendaria
de principais pontos que devem ser observados? Realmente isso acontece muito, principalmente porque o empresário está envolvido ali, né? Então ele realmente acaba, para ele já virou paisagem. Então ele acha que é normal, não enxerga como um diferencial ou que realmente não é percebido. Então, e muitas vezes ele não vai saber explicar aquilo, até pensando nesse caso de um software que é muito técnico, ele não vai saber explicar de uma forma que seja facilmente compreendido pelas outras pessoas. Ainda que seja um software, mas que um software de CRM, que quem vai comprar é um outro empresário, não é um programador que ele não vai entender lá no detalhe como funciona por trás. Então ele tem que trazer de outra maneira. Então, por mais que o empresário não vá conseguir transmitir de uma forma mais prática, então que ele realmente faça uma lista das qualidades, das características técnicas do que ele vende, do produto ou serviço que ele vende. Então, faça uma lista, assim, realmente, até do que você acha que não é necessário. Coloca tudo, coloca essa descrição completa e realmente fica a trabalho do profissional de marketing transformar de uma forma que ele vai destacar os benefícios, do seu produto, do seu serviço, de uma forma que o seu público entenda e realmente reconheça o diferencial e o que você entrega. Então, a minha recomendação prática realmente é essa. Faz a lista sem filtro. Ah, eu não vou colocar isso porque é óbvio. Não, coloca o óbvio também. Põe tudo lá e o profissional de marketing vai realmente transformar aquilo numa linguagem prática para o seu público. Vamos entrar num assunto, pegando esse gancho aí que você falou de faz a lista. Hoje de manhã eu tinha que fazer tinha que comprar alguns materiais de limpeza para o nosso escritório novo. E aí eu peguei o meu chat GPT e eu liguei no áudio e falei, chat GPT, eu tenho um escritório de tantos metros, de 2 banheiros, uma copa, o que que você recomenda de materiais de limpeza para comprar? Então, eu tenho reparado, e isso me fez ficar pensando, que eu tô cada vez mais dependente de IA para fazer essas coisas do dia a dia. E, e você falou de fazer uma lista dos aspectos técnicos do seu produto. Talvez hoje, talvez, sei lá, 1 ano, 2 anos atrás, cara, eu jamais sentaria para ficar pensando uma lista, porque é um negócio que eu sou muito ruim de ficar pensando nesse tipo de coisa. Mas agora que com IA, você pode pegar o chat GPT, lançar um áudio e falar, pô, eu tenho um produto que é tal, sobre tal nicho, de tal setor. O que você recomenda de lista de aspectos técnicos que eu tenho que observar para passar para uma agência de marketing? Então, a IA ajuda muito nesse sentido, né? Nossa, demais. Eu pensei isso esses dias também. Como que seria a minha vida sem IA? Porque hoje eu sou completamente dependente dela e, sem dúvida, acelera muito. E nesse ponto, você pode pedir para ela trazer quais são a estrutura básica, né? Você vai complementando depois. Obviamente, eu recomendo que você revise o que ela mande, né? O que ela mandou lá, porque podem parecer coisas que não fazem sentido, mas ela acelera muito. Então você pode não só pedir para ela listar do seu produto, como você pode pedir para ela trazer dos seus concorrentes. Olha, o que que os meus concorrentes têm que o meu não tem? Ah, o que que está faltando? Qual é o melhor produto do mercado e quais são as características dele? Então, em poucos passos, em poucos minutos, você consegue fazer uma análise muito grande, né? Não só do seu produto, como dos outros, e já conseguir trazer oportunidades de melhoria para o seu próprio produto. Nesse passo que seria extremamente burocrático e chato, você já tem até insights.
Ô, Fernanda, eu estou fazendo umas anotações aqui no meu caderninho da Hyper e, inclusive, as anotações, um resumo do que foi conversado aqui hoje vai ser disponibilizado para quem é participante da comunidade Scott e vai ser disponibilizado também uma lista de ações práticas para você executar na sua empresa com base no que a gente está conversando aqui hoje. Então, realmente, a nossa ideia é fazer com que você imediatamente já transforme o seu negócio. E se você ainda não participa da comunidade Scott, o link para acessar as informações e para fazer a sua inscrição está aqui na legenda. E lá na comunidade Scott também você vai ter acesso a Fernanda e muitos outros profissionais que podem ajudar o seu negócio a escalar, a faturar mais. E a Fernanda, inclusive, vai fazer uma sessão de mentoria lá com a nossa turma. Então, é a sua oportunidade para entender aspectos mais profundos, como que você pode melhorar o marketing do seu negócio. E, Fernando, antes da gente voltar na IA, que eu quero até puxar um exemplo mais prático aí, você tinha falado mais cedo de um ponto que eu acho que é ignorado por muita gente, mas isso aqui é muito importante, que é a demanda reprimida. Você falou, pô, no começo o marketing ele ajuda o seu negócio, mas depois é natural você ver uma curva de decaindo ali, o resultado marginal vai ficando cada vez menor, se você não usa as estratégias certas. E é tipo, eu quero fazer uma metáfora aqui, é tipo emagrecer. No começo, você tem 200 quilos. Para ir do 200 para o 190, perder 10 quilos é muito rápido. Você corta um pouquinho a comida, você perde muito rápido. Agora, para ir do 75 para o 65, vai demorar um ano, porque já é mais difícil. E demanda reprimida é tipo isso, né? Quem está começando tende a ter amigos, famílias, pessoas interessadas naquele produto que são muito fáceis de atingir. Mas depois que você atingiu essas pessoas, aí você tem que expandir a sua área de atuação com marketing, aí é mais difícil chegar nelas, né? Então, o que você vê assim de desafio em relação a isso? O desafio é realmente você elevar o nível de consciência desse público que ainda não te conhece, que naturalmente é a maior parcela para todo mundo. Então, realmente, o maior desafio é você trabalhar na sua comunicação, de forma que você vá conscientizando, essas pessoas. Boa parte, né? Por exemplo, dando até um exemplo, você é um especialista, um empresário menor, em um nicho, pizzaria. Só que tem uma pizzaria muito grande na sua cidade, enfim, e ela não vai conseguir atender todo mundo. Então, você pode, é, se aproveitar dessa consciência das pessoas que já consomem aquela pizzaria e realmente ir pegando esse público que eles não conseguem atingir e que realmente já está consciente daquele produto. Já é um nível mais próximo. E tem o maior, que realmente é aquele público que não conhece nada, nem do seu produto e nem sobre você. Então, ele nem sabe que precisa do que você vende e também nem sabe quem você é. E a principal forma para realmente atingir esse público é gerando conexão. E gerando conexão, falando agora num termo mais técnico, é a partir do storytelling, que é que você realmente vai nutrindo. Existem várias formas, pode ser por e-mail, pode ser por conteúdo na rede social, enfim, tem várias formas que você consegue executar isso. Mas realmente tendo essa conexão, tendo essa proximidade, esse relacionamento que aos poucos você vai construindo e vai trazendo essas pessoas. Claro, sem falar do negócio de marketing direto, mas eu não vou entrar nesse Mas ponto. vamos falar de produto. A sua especialidade, uma das suas especialidades
é essa questão de storytelling, né? Você trabalha muito tempo com copywriting, escrita persuasiva, storytelling, que é você transformar a descrição de alguma coisa em uma história que fique muito mais engajante, né? Porque eu produzo conteúdo há 10 anos. Desde 2015, todo dia eu estou produzindo algum tipo de conteúdo. E o que eu notei nessa experiência é que, se eu for muito técnico, eu consigo agregar muito valor para a pessoa, mas ninguém se interessa por consumir isso. Agora, se eu conto, por isso que eu fiz até a metáfora do emagrecer e tal, porque eu entendo que você contar histórias, trazer conexões, é muito mais fácil de você buscar esse engajamento das pessoas e fazer elas entenderem a mensagem que você quer passar. Então, me conta como funciona o seu trabalho, uma rotina de trabalho sua com o cliente, pô, chega uma empresa e quer melhorar essa conexão dos potenciais clientes com o seu produto, quer fazer com que o seu produto seja mais compreendido ou mais compreensível para o seu público-alvo. Como que funciona esse trabalho na prática e que exemplo você acha que é legal de apresentar de storytelling? Bom, na prática, eu gosto de sempre frisar que tem que estar de acordo com a estratégia do seu negócio, tudo que for construído, tanto de conteúdo quanto de campanha. Então, o principal é, até como você comentou, as pessoas nas redes sociais, elas não estão querendo aprender, elas querem se distrair, elas querem passar o tempo. Então, realmente, você agrega muito mais se você trouxer um conteúdo técnico, mas ela realmente não está interessada naquilo. Então, a partir do storytelling, quando você conta uma história, você explica por quê, você envolve o seu cliente. Então, se você chega aqui para mim agora e vai construir quero construir uma estratégia de conexão com o meu público. Então, o principal é colocar você, empresário, o seu produto, como um guia do seu público. E deixar o seu público como um herói. É ele que vai passar pela jornada. É ele que vai descobrir o que é bom para ele, qual produto que realmente vai sanar e transformar ele, né, daquela dor que ele tem, daquele problema que ele tem. Então, é realmente trabalhar essa proximidade e essa conexão com o seu público. Então, dito isso, a Vamos gente. transformar isso num negócio mais tangível. Conta um exemplo bom de um storytelling para a gente deixar mais claro na nossa cabeça. Um exemplo bom. Você quer de um negócio? Eu posso explicar. é, É uma coisa que você acha que fique claro. Pode ser um negócio, pode ser um case, uma Falar história. um case é, bem dentro de casa. Que foi no evento que teve da comunidade. Teve o CS E Experience em maio. isso. E eu até falei isso para ele. Foi quando o Roberto fez a apresentação dele. Uhum. E eu falei assim, nossa, eu fiquei impressionada como que você conseguiu capturar a atenção das pessoas para contar, enfim, dar a sua palestra. Porque no fim, ele não pareceu uma palestra, né? Não pareceu eu coloquei lá um tema e fiquei falando lá sobre uma coisa muito técnica. E as pessoas realmente ali, e conforme o evento vai ganhando corpo, né? Então as pessoas começam, todo mundo chega sem conversar e depois todo mundo começa a conversar. Então é muito mais difícil você realmente
capturar a atenção de todo mundo, né? Então todo mundo ficou realmente entretido, né? Porque ele começou a contar a história dele ao longo do que ele contava sobre o que ele fazia, enfim, sobre a mensagem que ele realmente queria passar. E realmente as pessoas conseguiram realmente prestar atenção, olhar com vontade de estar ali, né? Se sentindo próxima, sentindo parte daquele processo. Então, se ele tivesse chegado lá e falado simplesmente uma parte técnica ou não tivesse falado nada da história dele, por que que ele chegou lá e o que que ele estava fazendo, todo mundo ia continuar no celular e iria passar e certamente não ia nem lembrar que ele passou por lá. Mas no momento que ele traz essa conexão, as pessoas se sentem parte é, da história. Aqui, qual é o próximo passo? Eu quero ver o que que vai acontecer, eu quero ver, quero participar dessa transformação, eu quero viver essa transformação. Apesar da gente conscientemente não gostar de mudança, mas a gente gosta da transformação. A gente gosta do Então, vamos resultado. pensar. Tem, pensa numa construtora, por exemplo. A gente tem bastante donos de construtora lá na comunidade. E até dar um exemplo mais. É que construtora vai vender imóvel, são autos fixos. Dá um exemplo mais palpável até que uma loja de vestido de noiva, que é um mercado diferente do que a gente está acostumado. Temos dois ou três empresários lá, donos de loja de vestido de noiva na comunidade. E, e aí o que você está falando, como que a gente pensaria um storytelling, como que histórias ajudariam essas pessoas a vender mais, por exemplo? Porque se eu estivesse pensando com a cabeça de alguém que não conhece muito o mercado, se tivesse uma loja de vestido de noiva, o que eu pensaria seria, pô, vou pegar uns vestidos, jogar no meu Instagram, de repente conversar com uma cliente ou outra e pegar um feedback delas, um depoimento, que é legal ter prova social. É, Agora, como que história? Será que de repente eu contando a história de como eu cheguei nessa loja, ou de repente contando a história das noivas de superação, tentou casar, mas pô, já vi isso, assim, da mulher, sei lá, tentou casar, aí o primeiro marido morreu, aí casou de novo. Você acha que seria interessante compartilhar essas histórias? Sim, dos dois lados. Pensando do lado do empresário, é tirar essa parte da história institucional. Somos uma empresa que nasceu e tananã e tal lá. É, personificar mesmo a história. Até tem alguns movimentos, assim, de varejo grande, né? É, Magazine Luiza, que tem sua avatar lá. Então, é uma forma de personificar a história, mostrar o seu diferencial. Então, a empresa não tem história, quem tem história é quem fundou ela. Então, realmente Uhum. trazer quem tá por trás daquilo? Por que que você é quem você é hoje? Então, conecta muito mais eu contar a história do fundador lá de uma empresa de imobiliária, que ele é, pode ter começado do zero ou não, ele passou por algumas fases da sua vida e hoje ele chegou naquilo e a empresa tem a cara dele. Você pode escolher alguém para ser a cara, né? Pode ser mais de uma pessoa, mas você escolhe alguém para ser aquela representação. Realmente vai conectar muito mais com seu cliente. Até você falou dos imóveis, existe uma série na Netflix que se chama Imóveis à Venda, não sei se você já viu. Não É, conheço. ela conta sobre uma família de corretores de imóveis e eles vendem imóveis de luxo. Então, é como se fosse, entre aspas, um reality. Então, eles ficam filmando lá como que é o dia a dia deles, na venda dos imóveis. Então, tem toda a parte de contar.
quem está por trás da agência. Então, eles dão essa personificação de quem vende. Olha, é uma família, e aí mostra os dilemas deles. É, quando eles vão ser atendidos, né? Quando o cliente chega para ser atendido, ele sabe quem é, ele tem essa relação com eles. E do outro lado do cliente, nenhuma venda é igual. Tudo bem que ali ele está tratando especificamente de imóveis de luxo, então realmente a abordagem é diferente. Mas eles têm uma conexão. Olha, a gente vai vender agora essa casa, ele queria assim. Qual a história de quem está vendendo, está procurando o imóvel? Por que que ele procura aquilo? Então, traz uma história também. Então, é uma conexão das duas histórias. Até para escolher, tem a família. Qual é o vendedor que a gente vai escolher para atender esse cliente? Qual história, né, de cada vendedor conecta melhor com a história do cliente? Para eles realmente conseguirem fazer né, fechar o negócio. Então, isso dá para trazer para um negócio que é realmente mais frio, para um mercado imobiliário, para uma. Então, por exemplo, você quer vender um imóvel e eu fui dono de construtora. E, e o que você está falando, pô, se conectou muito comigo porque uma coisa que eu entendi é que a maioria das casas que a gente vendia, a gente produzia casas de médio alto padrão. E a maioria das casas, o homem que compra, a gente vendia muito para casal, o homem que pagava, que tomava a decisão de compra. Então a gente direcionava a nossa comunicação para o homem. Mas depois Uhum, a gente entendeu que quem toma a decisão é a mulher. Então não adianta eu falar, pô, sua casa vai ter um espaço aqui para mesa de sinuca, porque não trazer venda. Mas quando eu falava, ó, a gente tem como transformar essa escada aqui em um gaveteiro, então você economiza espaço, pô, a mulher adorava, porque conseguia colocar, sei lá, a gaveta na escada. e também Então, da é, pessoa se sentir, né, naquele ambiente. Você até trazendo um outro cenário, a pessoa é, sentir que ela vai ter uma história ali. Então ela chega naquele imóvel e você consegue despertar ela a imaginar uma história dela vivendo naquele lugar. Então ela chega, igual você falou, no gaveteiro. Então eu vou poder colocar todas as minhas coisas, e aí quando eu for fazer tal coisa, vai estar tudo pertinho e eu consigo organizar e tal. Então ela já se imagina vivendo naquilo. Tem muito disso. Então é uma terceira história. e para o empresário que quer começar a fazer mais isso, começar a ter histórias do seu produto, histórias de si mesmo, né? Inclusive, eu acho que você respondeu uma pergunta que muita gente me faz. Ah, Scott, eu tenho que produzir, tem que ter um Instagram meu ou da minha empresa? Eu sempre recomendo, cara, faz um Instagram seu, porque as pessoas compram outras pessoas, não compram empresas. E você deixou claro que, pô, a história é da pessoa, da pessoa que construiu a empresa, a pessoa que pensou no produto, a pessoa que atende o cliente. É, para o empresário que quer começar a construir mais histórias, quer dar uma atenção maior para isso, o que você recomendaria? Bom, vale uns passos para trás, se realmente ele fazer essa pesquisa com ele mesmo de quem ele é, construir essa breve história, né? Realmente, talvez sozinho seja um pouco difícil ele construir essa história e trazer pontos que realmente sejam relevantes, mas pensar nessa história de forma que tenha relação com o negócio dele, né? Também não vai trazer a história aleatória, trazer essa conexão de quem ele é com quem ele produz, porque realmente quem ele é vai ser a verdade dele, vai ser o diferencial dele, vai ser o que realmente vai conectar com quem compra. Então você faz essa jornada da sua história pensando no seu negócio, o que da sua história conecta com o que você vende.
E dessa forma você vai trazendo pontos para serem trabalhados na sua comunicação, no seu conteúdo, de forma a trazer proximidade, um pouco de vulnerabilidade também, porque tem aquele ponto que ninguém gosta de quem só ganha. Então, se eu mostrar que eu sempre tô ganhando, que eu sempre sou o melhor e comigo nunca aconteceu nada, ninguém vai falar, ah, não, esse aí tá mentindo, não pode ser verdade. Então, trazer esses pontos, né, e que realmente sejam verdadeiros, também para não ficar aquele ponto falso, até trazendo um parênteses. Como eu sei também dessa jornada, muitas vezes eu chego para ver palestra assim, a pessoa vai seguindo o roteirinho, aí chega em tal parte que ela tem que fazer a parte mais emocional, então ela vem num ritmo super animado, enérgico, daqui a pouco, pum! Ai, chega para uma parte triste que não tem conexão nenhuma com o que ela estava fazendo, e só porque tinha que ter uma parte triste que ela se deu mal para poder mostrar que ela não era perfeita. Então tem que realmente mostrar que ela teve aquele problema, mas genuinamente aquilo aconteceu e trazer a conexão, porque mostrar que você sempre tá no filme também, se você assistir um filme e o protagonista não acontece nada, ele só ganha, tá tudo bem, você desliga, você vê outra coisa. Então, trazer a sua história de forma que conecte tanto a parte boa, né, para reforçar a sua autoridade, reforçar que você consegue resolver essa dor, esse problema, mas também as pedras que tiveram no seu caminho que contribuíram para ser quem você é hoje, né? Então, realmente as pessoas podem comprar pela sua glória ou pelos momentos de dor. E existem modelos de storytelling que se encaixam melhor com uma empresa, com um empresário ou com outro? Olha, eu entendo que não. Eu entendo que tem três modelos, né? Vamos dizer, dois, que eu gosto bastante, que é o do Donald Miller, que é o do StoryBrand, e do Storynomics, que é do Robert McKee. Mas basicamente eles trazem a mesma ideia de storytelling. Então, que é a jornada do herói, que deixando claro que o herói é o seu cliente, não é você. Uhum. A gente tem esse pensamento até porque, enfim, a gente vê os heróis salvando o mundo, e você acha que você é a empresa que vai salvar ele, mas na verdade você é o guia, né? O É, cliente quer se sentir o herói da própria história dele, né? exatamente. Então, você tá lá para guiar ele como um sábio que vai direcionar o caminho. Mas quem vai ser transformado é o cliente, aí ele é o herói, né? Então fica bem fácil fazendo analogia, pensando num filme de herói, de tudo que ele passa ao longo da história, né, para chegar até o final, a transformação que ele tem. Então, nesses dois autores, eles trazem essa ideia, né, do cliente como herói, e eles têm, claro, as suas particularidades, mas os dois vão nesse mesmo sentido de tratar as histórias. Fernanda, ah, você trouxe vários insights legais aqui para gente. Eu já estou com coisas que eu quero pensar, que eu demoro para catalisar as informações, então eu preciso depois olhar com calma e ir pensando como que eu posso aplicar isso no meu negócio. Inclusive, novamente falando que quem for da comunidade Scott vai ter tudo isso resumido. Mas com o que você está dizendo aí, eu comecei a pensar em vários filmes, assim, várias séries que são usadas estratégias de storytelling e muitas vezes a gente nem percebe, né? E dentro de empresas, assim, o que você acha que
tem de caso legal de uma empresa que se transformou com storytelling? Uma empresa, olha, de o que eu tenho lembrança que se transformou completamente foi Magazine Luiza, quando ela trouxe a personificação de quem ela era, Da Magalu. a Galu, porque Uhum. realmente ela trouxe para ser a representação da história. Algumas outras empresas do varejo foram no mesmo caminho, como a Casas Bahia, né, também foi criando o seu avatar. Então, eles trouxeram para si essa proximidade. Agora, posso pensar se eu lembro mais de alguma outra empresa para trazer essa informação mais prática. Porque o storytelling também vai acontecendo ao longo da jornada, né? Muitas vezes ele não fica muito explícito, essa personificação dela. Existem formas de você fazer isso. Então, sem trazer exatamente alguém de fora, né? Porque nesse caso eles não quiseram trazer a própria fundadora, o próprio fundador como, você é um exemplo, né? De personificação da sua marca. Eu nas minhas empresas, eu, não, eu raramente faço um conteúdo sobre os nossos produtos. Eu faço mais conteúdo, assim, mostro meu dia a dia, minha vida e também eu abordo questões mais contemporâneas, tipo política, notícias de negócios. Então, as pessoas se conectam comigo, elas compram porque elas passam a confiar em mim. Entendem, é óbvio que eu preciso deixar claro o que eu faço também, mas elas confiam em mim porque elas estão me vendo ali todos os dias nas redes sociais, mas eu não estruturo. Até um negócio que eu preciso estruturar melhor a forma como eu desenvolvo essa comunicação. E aí, entrando nisso, até para a gente ir para os finalmente aqui, alguém que queira, uma empresa que queira contratar os seus serviços, como, quais seriam os primeiros passos para a pessoa, o que ela precisaria te entregar, o que ela precisaria saber, o que ela precisaria é, já ter feito, que a gente pode sair daqui de ações aplicáveis? O principal são os dois pontos lá que a gente falou no começo. É saber sobre o seu produto e sobre o seu público. Então, com essas informações, e principalmente, né, da onde você quer chegar, com essas informações, a gente tem uma reunião de alinhamento estratégico, de briefing. Então, lá a gente vai conversar sobre o negócio, sobre onde você quer chegar, sobre o seu público, então, com detalhes. E a partir disso, dá para construir a estratégia de storytelling, construir a sua jornada, construir a jornada sua, né, como guia, a jornada do seu cliente como herói, e estruturando tudo isso para gerar uma conexão de storytelling, ou se, não quero fazer essa abordagem, quero fazer outra abordagem, mas é realmente ter essa conexão de quem o cliente é, de onde ele quer chegar comigo para poder realmente produzir um conteúdo, produzir uma campanha e, e atingir resultados, né? Até porque eu tenho a minha veia financeira e eu não gosto de nada que não gere resultado. Então, Focado em resultado. é, esse é até um ponto, né? Porque que briga com a minha com a arte criativa do copy, então. Porque muitas vezes o que a gente escreve, eu acho isso aqui tá maravilhoso, chega lá e não dá resultado nenhum. Então, muitas vezes o que pode parecer artisticamente muito bom não é o que dá resultado. Então, eu tenho essa preocupação e esse foco realmente em ter um número bom, né? Então, Cara, não uma adianta. vez eu contratei.
uma equipe de produção de vídeo para fazer uma pequena série. E, e aí, o que eu precisava era mais agilidade de entrega. Não precisava de qualidade, tanto em qualidade, mas eu precisava mais de agilidade de entrega, porque precisava ser uma entrega rápida. E eu deixei isso muito claro. Falei, cara, qualidade para mim não é foco. Só que eles não conseguiram fazer isso, porque eles falaram, pô, eu não faço trabalho ruim. Pô, mas o que que é o Uhum. trabalho ruim? Porque o bom para o cliente é o rápido, não é o que é melhor edição, não é a pirotecnia. Então, o cliente quer o resultado e o resultado ele vai vir de acordo com a métrica do cliente, não do fornecedor. O fornecedor ele tem que entregar o que o cliente quer, se você quiser agradar o cliente, né? Pode ser que você, tipo, eu fui num restaurante lá na Guatemala e eu pedi para. Eu sou meio chato para comer, eu pedi para vir um prato meio especial, mudar algumas coisas no cardápio. Tem O aqui a chefe carne, falou: Oi? tem aqui um prato de carne, você tira a carne, por favor. Tipo isso. E aí o chefe falou: Cara, não faço isso. Se não gostar do meu prato, não come no meu restaurante. O cara falou isso, foi na Guatemala. Então, beleza. Aí ele tem o direito também de aceitar o que o cliente que ele quer ou não. Mas agora, se você quer agradar o cliente, você tem que fazer o que o cliente quer, né? Óbvio que também talvez você entenda que o resultado para o cliente seja melhor através de outra forma, é, mas tem muito isso de, pô, fazer um negócio lindo, mas que não traz resultado, né? Tem que trazer resultado. Exatamente. É, No meu passado, eu trabalhei em administração de shopping e eu lembro, assim, muito de ter essa briga. Ai, chegava a responsável pelo marketing, aí vamos fazer uma campanha assim, assim, de Dia das Mães, tal, tal, tal. Ah, mas o pessoal, não sei se hoje é assim ainda, mas eu acredito que sim, pela recorrência, as pessoas gostam muito de sorteio de carro. Não só quem frequenta, como também os lojistas. Eles gostam de ter esse brinde, de ter esse apelo, de ter o carro lá. Então, muitas vezes poderia ser mais vantajoso uma campanha que o cliente vai lá e retira, ele ganha de brinde por consumo, mas do que o carro, mas o carro tem um apelo emocional que é percebido. Então, por mais que seja um ganhador, ou dois, talvez, o resultado era muito melhor. É, a conversão de vendas era muito melhor. Então, trazendo os dois pontos, né? Foi, sim, podem ser outras questões de relacionada à arte com números, mas é importante ter esse pensamento que tanto o marketing quanto as finanças, elas andam juntas. Não tem como uma andar separada da outra, porque no fim tudo vai ser o resultado do seu negócio. Não adianta produzir as duas separadas, que não vai adiantar nada. Não vai, pode até dar um resultado no primeiro momento, mas não é sustentável. Excelente, eu acho que finalizou com uma reflexão bem interessante. E para a gente encerrar aqui hoje, vou te pedir duas coisas. A primeira, o que quem está assistindo aqui até agora, está mais de uma hora assistindo aqui com a gente, pode fazer de imediato para transformar um negócio, uma ação prática. Não precisa ser algo que seja engatilhado com outras coisas. É só, tipo, o que você acha que é interessante a pessoa fazer relacionada com o que a gente conversou hoje, que já pode trazer algum resultado para ela. E a segunda, quem quer conversar contigo, qual, como faz aí para acompanhar seus conteúdos, te chegar em você? Bom, um passo prático pode ser dois, você comentou. Pode ser três, quando você quiser. É, Instagram, que é uma das redes mais.
utilizadas hoje, né, para aquisição de clientes e divulgação. Como você disse, ter um perfil só, principalmente para trazer essa proximidade. Então, se você hoje não tem essa proximidade com o seu cliente, trazer o seu rosto mesmo para sua marca, trazer essa conexão com ele, compartilhar um pouco mais da sua história, por que que você faz o que você faz, enfim, trazer essa conexão do seu dia a dia. Já foram dois. Um outro que eu lembrei, foi até um ponto de discussão, na comunidade, e eu vou reforçar aqui que é muito importante você ter uma presença em vários canais diferentes. Então, por mais que o Instagram seja a principal plataforma que você atinge os seus clientes, você pensar também em outras formas de estar presente na vida dele. Então, tô aqui no YouTube, eu tenho uma página, um site que vai aparecer no Google. Então, a todo momento, eu criar essa tecelagem, né? Vou costurando todos esses canais de presença, né? Às vezes eu não tenho dinheiro para investir em tráfego, não tenho dinheiro agora para fazer anúncio. Tudo bem, então você vai aos poucos, vai construindo essa rede para estar cada vez mais próximo, né? Então, realmente, ir mostrando que você está em todos os lugares, se conectando em todos os lugares e principalmente mostrando você lá, como o guia perfeito para transformar o seu cliente na dor que ele tem ou na dor que ele ainda não sabe que ele tem. Então, Então, vou esse transformar o que você disse em algo ainda mais concreto. Então, quem está assistindo, quem chegou aqui até o final, é porque está sério em relação a escalar o seu negócio. E se você está sério em relação a escalar o seu negócio, que eu sugiro que você faça agora é pensar em transformar, em contar de forma é, resumida e interessante, contar a sua história de onde você chegou, onde você está, e especialmente onde você, por que que você tem esse negócio, o que que te motivou a ter esse negócio ou esse produto. Então, conta essa história para as suas redes, principalmente ali Instagram, talvez nos stories, talvez fazer um post contando essa história para os seus clientes. E mais a fundo ainda, se você tiver uma lista de contatos do seu cliente que você deveria ter, conta para esses clientes, manda, sei lá, no WhatsApp para os clientes, uma historinha contando ali como, resumidamente, sua história, né? Como que você pensou no teu negócio, no teu produto. Então, executa isso. E se você tiver dificuldade com executar isso, você precisa da ajuda da Fernanda. E como que faz aí para te contactar, Fernanda? pode me chamar no Instagram, que é mais fácil, que é fernanda.esbragia. Lá tem um link que você consegue falar comigo, mas pode me mandar mensagem também, o que for mais fácil para você. E eu vou adicionar mais duas formas de você falar com a Fernanda. A primeira é no grupo de WhatsApp da comunidade Discord, só procurar lá por Fernanda, que você vai encontrar ela. E a segunda é no nosso mural de membros dentro da plataforma da comunidade Discord. Procura lá Fernanda Esbraja, que você também vai encontrá-la e pode conversar com ela por lá. E se você for participante da comunidade Discord, você vai ter essa mentoria com ela aí que vai acontecer ao vivo, onde você vai poder tirar suas dúvidas e conversar melhor com a Fernanda. Fernanda, gratidão pelo seu conhecimento, pelas informações que você compartilhou aqui hoje com a gente. Ah, nos vemos no próximo episódio e nos vemos também no nosso encontro ao vivo aí, online, dentro da comunidade Discord. Obrigada. Tamo junto, gente. Gratidão por assistirem. A gente se vê na próxima. Como sempre, muito obrigado por assistir.